Começando mais um episódio do Expanda Podcast. Hoje um episódio bem especial, convidado bacana pra caramba. Então eu já peço pra vocês se inscreverem no canal, dá essa moralzinha aí pra gente, né? Deixa o like, compartilha aí, tira uma fotinho da sua tela, um print. Marca a gente lá no Insta, @expandapodcast _oficial. Marca lá que eu reposto vocês, hein? Hoje um convidado bacana pra caramba, que eu já estive conversando com ele aqui pelo Isso Não É Podcast. E é uma expansão de consciência completa essa figura que temos aqui hoje. Não só espiritual, como uma expansão de consciência social. Que eu acho que é algo que uma coisa não vive sem a outra. Então, seja muito bem-vindo aqui, Monge Dada Ginananda. Muito obrigado, querido, pelas boas-vindas. É um prazer estar aqui de novo, ouvir você, partilhar um pouquinho, né, da sua sabedoria. Que isso, a sabedoria aqui é o senhor que vem trazer a sabedoria aqui. Eu estou aqui para aprender. Expanda a consciência. Expanda o podcast. Esse é o lance que eu estou buscando. É expandir essa consciência, Dada. E eu vejo, a gente faz isso no podcast, que ele é totalmente voltado à religiosidade, ao misticismo e todo esse lado mais espiritualizado da vivência da gente aqui. Só que eu acho que muitas vezes a gente vive muito no mundo espiritual, mas a gente está aqui no mundo dos encarnados, né? Então tem muitos irmãos aqui passando necessidades, muita gente sofrendo e por muitas vezes por algo desnecessário, por uma falta de olhar ali, né? E essa expansão social que eu acho tão necessária. É fundamental. Não existe um ser humano sem o outro. Uma visão da espiritualidade que não tem conexão com o outro é limitada. Porque a visão do amor é amor com Deus, e Deus está na sua manifestação, sua criação, e portanto, espiritualidade são outro também não é uma espiritualidade. Chamamos de capitalismo espiritual. Capitalismo espiritual. Capitalismo espiritual. Eu vou me iluminar, eu vou sair daqui, vou me dar bem, os outros que se cuidem. Essa visão não é uma visão espiritualista, é uma visão egoísta da pessoa que é frustrada com o mundo, quer fugir dele, aí se agarra à espiritualidade, mas com as lacunas do egoísmo dele ainda, achando que ele sozinho vai se saltar. Claro, ele tenta ser ético, ele tenta ser humilde, essa coisa toda, mas se não desenvolve a visão de ver o outro, quando na verdade eu acabei de chegar aqui, você me deu água. Essa água, o líquido que está aqui, veio de algum lugar, de uma pedra. Alguém pegou de lá, alguém foi engarrafar. Essa garrafinha, apesar de ser plástico, né? Ela não caiu do céu. É verdade. Alguém descobriu, alguém montou. Para chegar à tua sala aqui, deve ter sido um comerciante, um transportador. Muitas pessoas se envolveram só para eu beber essa água. Hoje aqui no seu podcast. Agora, eu achar que eu vou me iluminar sem considerar que depende de todas essas pessoas para beber uma gota de água, aí realmente eu sou um tolo, um estúpido. Agora, não bebe só água, come, me veste, me trato, uso internet, uso computador, uso meio de transporte, seja público, seja pessoal, mesmo pessoal também, alguém produziu, alguém cavou material. Não tem espiritualidade clara e consciente sem a compreensão que somos todos conectados, que o meu bem-estar está conectado ao seu e que o seu está conectado ao meu. Essa visão é revolucionária, porque até então as pessoas achavam eu vou me iluminar, que os outros se iluminem. Mas isso é muito antigo. Essa lei mudou, a lei mudou. Hoje é o tempo de, como chamamos, né, dos pequenos animais.
Os primitivos ali. Hoje, os pequenininhos significam os grandes animais são os primitivos. Elefantes, aquela coisa grande que ele ocupava o espaço interno. Hoje são pequenininhos. Nós Sim. temos que nos juntar. Trabalhar juntos. Uma tarefa que é difícil para uma pessoa, fica fácil para 5 pessoas. Mais fácil para 10 pessoas. É verdade. E o mundo é assim... a gente produz tanta coisa... E tem outros que não têm acesso a essas coisas. É algo que é tão injusto, né, Monge? Exatamente essa... as mentes humanas, né, são guiadas por filosofias. As filosofias às vezes são conscientes e às vezes são inconscientes. Nesse planeta Terra passou 4 filosofias dominantes assim que condiciona a mente humana, que influencia a mente humana. A primeira dela é a filosofia do materialismo, que tudo é matéria, que não existe alma. O nível mais elevado dessa filosofia chegou a se concretizar na forma da filosofia comunista, né? Que é uma filosofia baseada no materialismo. No materialismo e coletivo, né? Sim, mas é contraditório falar de materialismo e coletivo ao mesmo tempo. Aí essa mistura de sentimentalismo entra no meio. Porque quando é materialismo, que coletividade você está falando? É verdade. Matéria não tem alma para se juntar com alguém. Se eu sou uma matéria, você é uma matéria, tudo que precisamos ser arroz e feijão. Agora, eu comendo, morrendo, qual a diferença faz para uma matéria? É verdade. Né? Mas aí você veja que ela é construída nessas ideias do coletivismo, na ideia da igualdade, na ideia de tal, mas são assuntos que não são do materialismo. E, portanto, se a base é materialista, aí você fala a questão da igualdade de tal, não vai dar. O Marx, que trouxe o comunismo como filosofia, o marxismo, ele não chegou a dizer essa coisa dessa forma. Ele não chegou a dizer que todo mundo vai ser igual. Não, ele... Exatamente. Esperava que a sociedade capitalista vai evoluir até ser o ponto máximo de evolução. Ele achando que os humanos, quando tem muito, vão se satisfazer o que tem. Isso também foi um erro psicológico dele, porque mais tem, mais quer ter, a não ser que comece a alimentar os outros níveis da mente, que não são materiais, elemento psíquico, elemento psicoespiritual. A fome dos seres humanos, quando alguém não está amado, por exemplo, o que acontece? Começa a comer muito. O cara entra em conflito com o namorado ou namorada. O que acontece? Adoece. As necessidades psíquicas são tão reais como a necessidade material de se alimentar. Mas como essas partes são eliminadas do processo, porque a visão materialista é materialista, aí nem chegaríamos nessa visão do Marx de uma sociedade onde há desenvolvimento máximo, que ninguém precisa pegar de ninguém, todo mundo vai dividir tudo. Então, a filosofia materialista reduz, de uma certa forma, a expansão psíquica. Quando você está falando de expandir, né? A expansão psíquica porque ela se mantém dentro da cerca do materialismo. Isso já está mudando muito. Até então, a física nossa, a física newtoniana, que é a física que faz daquela massa, celeridade, essa coisa, essa física nos ajudou muito a ter essa beleza que temos hoje. Mas hoje já estamos mudando. Sim. Está se entendendo aquelas verdades antigas do yoga, que na verdade uma estrutura material não é material. A matéria é nada mais que uma consciência condensada. Significa que da consciência pura que gerou o mundo inteiro, essa consciência foi se densificando, criando diferentes mundos, até chegar na criação dos elementos que formam a matéria, os 5 elementos, se densificando juntos, significa redução de ondas, de frequência, aí gera algo que nós sentimos que tocamos. Essa visão hoje na física quântica está sendo aceita. E significa, então, mudança muito grande. Se a matéria não é mais matéria. Algum fala, inclusive, que no centro do átomo é um vazio cheio de energia e consciência. Então, mudou tudo. Então, visão materialista. Você quer falar? Não, pode continuar. A segunda, além da visão materialista, é a visão egoísta.
A visão egoísta é essa... A expressão dele é o capitalismo. O capitalismo, onde canta um monte de glória do capitalismo, como o mais hábil, aquela coisa do Darwin mesmo, né? É baseado nisso. Uhum. E claro, como teoria, né? Fala que... Eu me lembro fazendo aula de economia há algum tempo da minha vida, né? Eu fui fazer aula de economia, estudava engenharia. Eu estava vendo contradição no que os economistas falavam que estava acontecendo. E o mundo real que você via? No mundo real, a vida estava sendo difícil. Nas teorias econômicas, o país estava melhorando. Estava prosperando. Estava prosperando. Aí que você descobre que o PIB é medido por uma real muito grande, mas junta os bilionários detentor do capital máximo, é um monte de poveritos que não tem nada. E aí fala que a renda média daquela cidade é tanto. Mas na real não é. Não é real. Então a PIB não é uma base de medir o bem-estar de desenvolvimento. E a inflação também, né? Hã? A inflação também, a gente pode dizer, porque as necessidades de consumo são diferentes, não, né? A inflação necessita uma correção de salário. Quando a inflação, o preço sobe das bens de consumo, necessidades básicas, porque o petróleo vai subir, tudo começa a subir. Mas o salário das pessoas não sobe. Então, o que você comprava ontem, como já está acontecendo, inclusive aqui no país, o que você comprando com 50 reais hoje, você precisa hoje de 250 reais para comprar. E quem está ganhando tanto para ficar gastando 250 reais numa compra durante o mês inteiro? Aí que as pessoas começam a se alimentar com pão, com água, com coisa que não alimenta. Sim. Né? Então, o capitalismo parte do princípio que o ser humano é um ser extremamente egoísta, e que esses seres egoístas juntos lutando para suas necessidades egoístas vão garantir o bem coletivo. E eu acho engraçado, Monge, como as redes sociais elas fizeram tanto para que isso acontecesse de forma mais rápida. Porque, por exemplo, eu vejo que existem demandas que o capitalismo inventa que não existiam antes. Justamente para a gente ter necessidade de coisas que a gente não teria. Quer ver? Por exemplo, eu vejo muito hoje, quando um casal vai ter um filho, hoje em dia tem que fazer chá de revelação para saber o sexo da criança, e aí há uma festa. No primeiro ano da criança, fazem o mêsversário, que é o aniversário do mês de cada criança. Então, são demandas que hoje as pessoas têm, que foram totalmente criadas ali por redes sociais, por capitalismo, que a gente não teria necessidade nenhuma disso. E ainda mais vivendo num país que a gente vê tanta gente com tanta falta do básico, né? Sim, sim. Inclusive, essas pessoas com falta de básico também fazem essas festas. Exatamente, porque é uma necessidade criada que a pessoa tem e nem sabe por que tem. Que na verdade, o capitalismo, ele encanta as pessoas. Realmente, o desenvolvimento que nós temos hoje foi impulsionado pelo capitalismo, né? A Revolução Industrial, ela mudou a vida no planeta Terra, né? Mas junto com essa Revolução Industrial, em 1971, quando o presidente americano Nixon, né? Ele tira o lastro de ouro do dólares. Virou só papel. Vira só papel pintada, imprimida em gráfica, com o título lá em cima, Legal Tender. Significa legalmente, você pode trocar produto e mercadoria com ele legalmente. Até esse momento, a economia do John Maynard Keynes era a economia onde o Estado tem responsabilidade com as pessoas. A força da economia, nessa economia, como se diz, do bem-estar, como é chamada, né? É baseada na produção. A produção industrial, a produção de um país, que determina a potência econômica do país. Então, até então, os produtos que eram produzidos tinham uma qualidade de durabilidade, era uma competição na eficiência do produto. Uhum. Aí depois mudou, depois de 71, vem o Milton Friedman. Ele não vem, os políticos
anuente, né, se torna ele o herói da economia, o grande sábio da economia, que não era, porque não tem um professor brasileiro economista que é reconhecido como um grande professor. Nós temos um geógrafo brasileiro, o Milton Santos. Milton Santos. Ele fala da geografia de uma forma que ninguém nesse planeta Terra falou. É um gênio. Internacionalmente, ninguém fala dele. Ninguém fala do Milton Santos. Milton Santos então, a promoção no MLB. Então, a promoção da intelectualidade, das cabeças intelectuais, não depende da capacidade intelectual das pessoas. Depende do país onde você nasceu e da promoção que você ganha dos políticos e, consequentemente, também da mídia, porque o político sozinho não decide. Tem uma mídia junto e Milton Friedman se tornou um grande herói. Mas é incrível, como se diz, é coincidência muito grande que, ao mesmo tempo que para a paridade do ouro com lastros de o dólar com lastros de ouro, começa uma economia mais de especulação. Bolsa de valores. Aí você não precisa mais investir em construir indústria. Você pode investir dinheiro para ganhar dinheiro no dinheiro. Você não precisa pagar nem salário para ninguém. É só investir no Bitcoin e você ganha. Investir na bolsa de valores, você ganha. Mas algum ganha, algum perde. Grande maioria perde. E os grandes ganham, né? Os grandes ganham. Mas essa economia que ela se tornou tão competitiva, que ela se tornou tão criativa, a qualidade dos produtos mudou e a mercantilização ou a promoção dos produtos ficou tão grande que, para movimentar a economia, uma lei, a economia tem que ser movimentada, tem que andar. Se ela não andar, a estagnação é um problema grande, porque tudo vai parar. Então tem que gerar todo tipo de festas, todo tipo de produtos. E isso parece benevolente. Não é benevolente, porque a mente do criador, do produto, da ideia, vai determinar qual tipo de impacto esse produto vai ter na sociedade. Mas até que o povo compre essas festas, você pode imaginar quantas famílias vivem desses comércios que está andando. Esse é o capitalismo. Uma economia do mais hábil. Não se estuda o capitalismo neoliberal, é ainda mais avançado nessa visão do egoísmo que o capitalismo de John Maynard Keynes. É isso, caro irmão. Então, o capitalismo é a segunda ideia fundamentada exatamente no egoísmo individual. Isso vem andando, mas estamos em crise com o capitalismo hoje. No mundo inteiro. Estados Unidos, por exemplo, que é a grande casa do capitalismo, o garantor da estabilidade mundial até então, está começando a confiscar ativos de outros países em nome da democracia e liberdade. Que liberalismo é isso? Não, se não tem confiança nessa casa principal da máquina fundamental da economia, o sistema inteiro vai ruir. As pessoas não vão ter confiança. Os governantes de outro país não vão ter confiança depois de ser dinheiro nos bancos americanos ou europeus, porque a qualquer momento alguém pode decidir, faça isso, e tu fala não quer, ele confisca. Então, essa questão, e isso acontece por quê? Porque tem crise. Aquela coisa lá do... Não vamos nos meter na validade da guerra entre Ucrânia e Rússia. Na verdade, estamos falando da guerra da Ucrânia e Rússia, mas a verdade é a guerra do Ocidente, do OTAN, usando a Ucrânia para lutar contra a Rússia. Mas aconteceu uma coisa muito grave no campo das relações internacionais, que exatamente quando eles quebraram o gasoduto dentro do oceano, lá naquela região da Dinamarca, Noruega, e todo mundo foi comprovado que foi explosão por bomba mesmo, por né? bombas dinâmitas, não sei o que foi algo, e que para fazer isso teve que entrar. Sempre não nos disseram o que fizeram, mas sabemos que investigaram. E os alemães não quis falar quem fez, os dinamarqueses não quiseram falar quem fez. Mas agora, se você analisa o depois disso, quem lucrou com isso? Porque uma das leis que as pessoas inteligentes usam, se um evento aconteceu, ninguém diz quem fez, como que aconteceu,
Porque o cara é poderoso, ninguém quer apontar o dedo para ele. Exatamente. Ninguém quer apontar o dedo. Por que eu vou apontar o dedo se o cara vai me esmagar? Então, não, eu não sei, não vi. Não sei de Esse nada. aí você fala, como no Brasil as pessoas falam, né? Você engole o negócio com farinha. Entendeu? Os caras querem engolir com farinha, mas nós aqui, pequenininho, conversando do jeito que o mundo está hoje, tudo que nós precisamos é de ver quem lucrou dessa situação. Está claro quem lucrou. Sim, os Estados Unidos, né? Estados Unidos. A Alemanha está perdendo os negócios. Eu estive aqui falando com o comandante Robinson, que ele é um analista de geopolítica. Ah, legal. Bem bacana. E eu tava falando para ele aqui, eu falei, pô, comandante, todo mundo falava que quando o gás russo fosse interrompido na Europa, todo mundo ia morrer de frio lá e poxa, eu não tô vendo isso acontecer. Ele falou assim, isso aí, sabe o que é? É o sapo sendo cozido na panela. Ele não percebe que tá sendo cozido, porque na Europa o gás tá muito mais caro. E o que tá acontecendo é que a produção industrial tá parando lá. A economia alemã, que era a máquina industrial da Europa, tá parada. Só que ninguém fala disso. Eles não falam. Eu vou te contar por quê. Não agora, já, mas vamos falar, finalizar a linha do raciocínio. Então, no momento que explode isso aí, o sistema de confiança entre países também é quebrado. Então, um cara, supostamente, se os americanos que fizeram, não vou ficar afirmando isso porque eu não sou pesquisador disso, mas da análise de quem se beneficiou, podemos ver que imediatamente depois disso, o gás liquidificado dos Estados Unidos começou a ser mandado dos Estados Unidos para a Europa. A quatro vezes mais o preço que a Rússia dava. E por razão ideológica, os europeus tiveram que calar a boca. Aí, isso aí está ruindo o capitalismo. Aí você veja as guerras que estão acontecendo para cá, para lá. O sistema está ruindo. E o que o nosso professor, o comandante, é um comandante, então, né? É um comandante da Marinha. Eu gosto desses militares inteligentes. Sim. E, na verdade, muitos deles são bem formados. O militar brasileiro, de uma certa forma, são bem treinados. Assim, cara irmão, a Europa basicamente perdeu a sua autonomia. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nunca voltou a ser um país independente. Mas mesmo assim, ela tinha uma economia interna disfarçada de Alemanha, mas essa está perdendo mais e mais. Hoje tem outro país que está querendo tomar a liderança da Europa nesse campo mais beligerante, está aqui a Polônia. Né? A França está junto com a Alemanha. A França, com Charles de Gaulle, ela tinha alguma autonomia. Depois que de Gaulle passou de atentado e assassinato, 2 a 3 atentados, eu acho que são 2, ele renunciou do cargo. E quando renunciou do cargo, a partir de lá, a França, me lembro o presidente Mitterrand da França falando que a França estava numa guerra contra os Estados Unidos, mas uma guerra que nem os franceses conheciam. E muitas coisas aconteciam na França. Me lembro quando assassinaram Thomas Sankara. Thomas Sankara era o presidente da Burkina Faso. Eles eram muito amigos. Thomas Sankara era muito amigo de Mitterrand. Mas o Jacques Chirac, era o primeiro ministro. 2 partidos que coabitavam na governança. Um era presidente, outro era ministro. Esse aqui, junto com sua equipe, organizou assassinatos. E François Mitterrand, me lembro ele chorando que ele não pôde ajudar. Significa que tem forças que estão na França, fazendo coisas acontecer na França, que o próprio presidente francês não tinha como ajudar a evitar. Ele chorou da perda de uma vida tão jovem, uma vida energética, uma vida ativa. Então, a Europa, por muito tempo, vem sendo trabalhada. A Segunda Guerra Mundial, a vitória da Segunda Guerra Mundial na Europa é a vitória da ala anglo-saxã na Europa. Sim. Aí a estrutura anglo-saxã se reforça, Estados Unidos vem com o plano Marshall. O plano Marshall ainda que acrescenta a suzerania dos Estados Unidos em cima da Europa. Aí construiu a OTAN.
a OTAN que fala aqui, né? É outra. Construir a OTAN, que é uma aliança militar. Que já era para ter acabado há muito tempo, né? Porque ela não se, a partir da justificativa que foi dada, né? Não se justificava. Mas a justificada oficial, que é aí que acontece, eu acho que o comandante deve ter falado disso aqui, que a razão oficial que se coloca ao povo é a razão oficial. A razão real é sempre outra. Um estudante de história sempre sabe disso. Era para segurar a Europa. É uma aliança defensiva. Agora veja essa aliança defensiva. Quantas guerras ela se meteu? Quando o governo ele derrubou? Quando o país ele bombardeou? Quem atacou essa aliança? Qual é esse país do mundo que atacou essa aliança defensiva? Não tem nenhum. Não tem. Então, uma aliança defensiva... Eles têm que criar um inimigo, né? Então, a razão real dela é esse ser uma ala do Império anglo-saxão, mas que não se chama mais anglo-saxão, o Império Ocidental. Mas esse Império Ocidental não contempla os franceses, os alemães, porque se contemplasse, não iria explodir o gasoduto, que era tão importante para a indústria europeia, especialmente a indústria alemã. A Alemanha está perdendo investidores, porque fica muito caro produzir na Alemanha. Onde que estão indo? China. Não vou mais na China, agora os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, poxa. Exato. Então, os Estados Unidos está ganhando não só na venda de produtos dele para a Europa, mas também pegando, centralizando toda a força produtiva que estava na Europa, na Alemanha, nos Estados Unidos. Como podemos dizer que esse país está pensando no seu império? É muita inocência. Sabe, por que isso tudo? A visão que colocamos do capitalismo, que é egoísmo, não tem limite. Não tem. Mesmo entre esses aliados, tem um aliado mais aliado que outro aliado. E no final de contas, é um sobrevivendo acima do outro, como um sistema de capos, sabe? Capo. Sim. Aqueles chefes assim da Al Capone vão falar assim. É isso. A máfia. O mais forte, o mais hábil que manda. E infelizmente o planeta Terra até hoje vem sendo conduzido assim por muito tempo. O povo diz que houve uma grande mudança do feudalismo até hoje. E sim, houve mudanças. Eu e tu somos livres hoje. O negro no Brasil deveria ser um escravo, mas não sou um escravo. Eu veio aqui livremente, de livre vantagem. Né? Então ninguém vai me colocar em algum lugar. Mas o sistema se sofisticou. Ele está de outra maneira. Né? De outra maneira, porque estamos encantados com o nosso escravagista. Como escravamento. Aí o músico alemão, o jamaicano, Bob Marley, aí ele canta a música. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Emancipa a si mesmo da escravidão mental. Ninguém mais, nós mesmos, podemos nos libertar dessa escravidão. Aí que entra essa questão da espiritualidade, uma espiritualidade bem compreendida, como falamos, que não existe espiritualidade sem o outro, sem a sociedade. E essa visão espiritualidade de mim com Deus é capitalismo no campo espiritual. Eu sou espiritualista, se eu sou, tu é também, ele também são. Então, meu interesse é de criar um ambiente nessa sala onde todos nós podemos alcançar a tal espiritualidade. O que significa isso? Nós falamos de ética na espiritualidade. Como você vai estabelecer ética sem necessidades básicas para as pessoas? Não tem como. Não tem. A gente não consegue observar outra coisa quando está com fome. Não é? Exatamente. E ninguém tem vocação de martírio. Ou eu não vou comer, vou ficar de fome mesmo. Aí vão falar, vai trabalhar, rapaz? Sim, vai trabalhar. Mas quantas pessoas têm trabalho? Vai empreender. Quantas pessoas sabem empreender? Hoje o negócio do mundo hoje é bolsa de valores. Quantos brasileiros sabem trabalhar com bolsa de valores? É uma fatia muito pequena. Eu não sei. Eu já tentei, perdi. Porque achei que poderia capitalizar muito. Então, muitas pessoas que tentaram, perderam. E os comuns lá no Nordeste nem sabem que existe tal coisa como mercado de valores. Educação financeira mínima no terceiro mundo.
Então, o que se trata dessa economia? É domínio. Então, é domínio. Você viu o caso da Europa. Na Europa, esse não pode parar de falar, você tem na Europa 2 países muito importantes na Europa. A Alemanha, com seu desenvolvimento intelectual e tecnológico. Outro país é a Rússia, com sua vasta riqueza natural e mineral, de terra, de fauna, de flora. Esses 2 países unidos mudam a história da Europa. Exatamente esses 2 países que estão brigando hoje. Não que estão brigando diretamente, mas indiretamente esses 2 países não se juntam. A França é um país inteligente, mas ele não tem a eficiência da Alemanha. Então, assim, a Europa, se o capitalismo fosse inteligente, tinha que unir isso. Mas se unir esses aí seu comandante vai te dizer que no campo geopolítico não interessa. A quem quer liderar o mundo, ter esses 2 muito fortes, vão acabar sendo mais fortes que eles? Por que vai deixar isso acontecer? Não vai deixar isso acontecer. Não vai deixar isso acontecer. Então, apesar deles todos ser membros da OTAN, não garante o bem-estar deles. E, inclusive o Putin, muitos anos antes, ele queria fazer parte criar uma estrutura de desenvolvimento europeia. Mas não quiseram dele. Por que não quiseram dele? Para esse elemento. Então, é isso, cara. Capitalismo, essa outra ideia que controla o mundo. A terceira ideia, a filosofia, vamos colocar, né? A filosofia dos dogmas. Dogmas religiosos. Hoje em dia, dogma se expandiu, a economia, a política, um monte de coisa. Então, fica bem complicadíssimo. O que é um dogma? Não são preceitos, não estou falando dos preceitos das religiões, porque o preceito da religião temos que respeitar, temos que deixar cada religião ter seus próprios preceitos. Não interessa eu fazer medida de valores nesses preceitos. Na verdade, é a deturpação desses preceitos, né? É aí que entra, porque aí se torna verdades. A definição assim que nós colocamos no dogma, né? São aquelas verdades que você não pode questionar, que você tem que aceitar como tal, sem nenhum tipo de raciocínio. Inclusive, se tu tenta pensar, vão te dizer que isso aqui, coisa de Deus, o intelecto não tem nada a ver. Aqui é fé, questão de fé, tu tem que crer sem pensar. Isso é a negação do ser humano. Um ser humano que não pensa não é um ser humano. Não, ele simplesmente arrumou um caminho de dominação de uma forma que ele não precisa explicar nada. De uma certa forma, por ser chamado um animal adestrado. Um animal adestrado. Porque ele não pode pensar. Quem não pensa é o animal. O animal se move pelos seus instintos. Pelo comer, pelo dormir, por se reproduzir, por medo. Aí o ser humano é desse jeito. Aí tem medo de Deus. Por ter medo de Deus, ele tem que ir no céu de qualquer jeito. Aí vai ter que catar tudo que é dito para ele, sem pensar, porque isso vai lhe garantir a abertura da porta do céu. É a falta do senso crítico, né? Isso não pode, porque isso é ir contra o processo evolutivo da humanidade. O processo evolutivo da humanidade passa pelo desenvolvimento do intelecto. O desenvolvimento do intelecto necessita questionamento. A verdade de um ser humano tem que ser analisada da base que a pessoa tem. Claro, uma verdade pode ser até uma verdade absoluta, mas se a minha base não me permite de entender isso, vai ser um dogma fazer o pulo e começar a cantar aquilo ali. É melhor que eu aceite uma verdade que eu entendo que está aqui, com meus pés, que me sustenta, que me dá base, e pouco a pouco um dia eu vou chegar lá. Agora, a razão da educação no planeta Terra é exatamente acelerar esse processo de desenvolvimento do intelecto humano, especificamente do desenvolvimento do intelecto crítico, que vai saber diferenciar a mentira da verdade, o importante do desnecessário. Aí que entraria essas questões que você colocou, inventando um monte de coisas desnecessárias, pessoa gastando tempo e dinheiro nisso, quando eles não estão conseguindo atender aquelas coisas realmente que importam. Às vezes, por conformidade com a sociedade. Então, dogma acaba sendo algo que bloqueia o progresso da humanidade. A humanidade, como humana, o ponto saliente, o ponto mais importante, vamos colocar,
do desenvolvimento da humanidade é seu desenvolvimento de capacidade de pensar, de analisar, de compreender coisas. Quando isso é bem desenvolvido, aí ele vai entrar no outro domínio. Estamos falando assim do campo do conhecimento. Ele vai entrar no domínio do campo da criatividade, onde ele começa a pular além do que ele memorizou e aprendeu. E começa a se aventurar em campos desconhecidos. E quando ele aguça esse caminho, a mente dele começa a captar coisas que não tem nada a ver com a base com a qual ele aprendeu, ou seja, algo além do que ele aprendeu. É novo. Né? Isso se chama intuição. O Einstein coloca claramente que o processo evolutivo inteiro da humanidade, as grandes descobertas científicas, fora da intuição, não fora do processo intelectual. Então, quando alguém faz uma agressão contra a capacidade de pensar do outro, esse é um crime maior que cortar a vida. Porque você bloqueou qualquer desenvolvimento. E quando isso é em massa, aí você gera uma massa embrutecida, que um grupo pequeno de pessoas que tem uma liberdade intelectual vão ter que carregar para avançar o bem-estar do coletivo. Porque, afinal de contas, quando você tem um país, uma região, o bem-estar vai depender das ações de toda essa gente. Se um grupo é paralisado, esse não vai ser impactante. Vai depender do outro grupo, que não é. Por isso que, na verdade, tem que lutar contra todo tipo de dominação, exploração, supressão e repressão, porque isso reduz a possibilidade de expressão coletiva de todo mundo. Então, os dogmas, quando entram no campo da religião, fica ainda pior, porque eles, como se diz, como Karl Marx colocou, né? Se torna ópio do povo. Porque eles bagunçam o centro do ser humano, a sua fé, a sua crença, o seu sentimento mais puro com o divino. E é colocado como se questionar aquilo ali soa como uma ofensa à sua divindade, né? Não, isso aí é a malandragem ainda para sustentar o dogma e empurrar todo mundo num discurso, como você utilizou a palavra certa aqui há pouco, num discurso politicamente correto. Aí ninguém fala nada, mas se Jesus diz amar a si próprio, amar Deus com todo o seu coração e a outro como você ama a si próprio, e se você veja que o outro está sendo bloqueado e tu vai calar a boca, será que isso é cristão? Isso não é cristão. Isso não é cristão, porque você não está amando o outro como você se ama. Exato. Você está claro do caminho, está deixando o outro ficar na lama. Mas por que usa isso? Ingesta tudo, especialmente gente como eu, que sou um monge. É perigosíssimo eu ficar falando de religião, né? Mas é perigosíssimo no sentido, pois já apareceu para alguém, pô, cara, o cara está destruindo as outras. Não estou destruindo ninguém. Se esse dogma vem na minha organização, eu vou lutar contra ela. Se alguém tentar trazer dogma em qualquer lugar que eu funcione vivo, não vou aceitar. É minha responsabilidade aceitar isso e contribuir. Cada vez que você não se posiciona contra algo errado que está acontecendo, você está apoiando esse algo. Eu ouvi essa frase do Desmond Tutu. Desmonta tudo. Então, o negócio é esse. Não tem como ficar como se diz? No muro. No murro. Ficar indeciso. Indecisão é uma decisão. A decisão de apoio mais forte. De apoiar o mais forte. Fica do lado do opressor, né? Você fica do lado de quem tem mais... É medo mobiliza a pessoa. Então, caro, essas dogmas geraram muitos massacres no planeta Terra. A Segunda Guerra Mundial não matou tanta gente que as cruzadas mataram. Imagina a Segunda Guerra Mundial com todos os aviões, com todas as bombas, matando menos pessoas que as cruzadas com facas e lanças. É o tamanho do genocídio que acontecia. O tamanho de embrutecimento, e pessoas vão morrendo, cantando aleluia, que vão se iluminar. Os muçulmanos, tinha uma guerra lá do Irã contra o Iraque, o Irã lá inventaram um colar. Se você tocava aquilo ali, você tem isso aí, era a chave da porta do céu. Aí milhares de meninos iriam lá. Aí no país capitalista, outro dogma, o dogma da democracia e da liberdade.
onde faz guerra em nome da democracia e liberdade. Um monte de meninos americanos vão no campo de guerra, foram no Iraque, em 91. Guerra do Golfo. O Guerra do Golfo. E nessa Guerra do Golfo experimentaram novas munições, que era chamado DU, depleted de urânio. Encobertava as balas, né, de uma camada de urânio para furar os tanques de Saddam Hussein. Porque os americanos não queriam encarar Saddam Hussein no campo de batalha. Ele era o exército iraquiano na época, ele endurecido por 8 a 10 anos de guerra com o Irã. Então, se os militares americanos descessem lá, seria um massacre grande. Por isso que bombardearam até enfraquecer. Mas mesmo assim, eles entraram com essas armas. Esse depleto de urânio que usaram, cada lugar que caía, deixa pó de urânio, que contamina até hoje crianças nascendo com abnormalidade. Mulheres adoecidas. E o que aconteceu com os militares que usavam isso? Ficaram doentes? Adoeceram também. Então, o menino sai do seu país, o grande país da paz, da democracia e liberdade, para lutar no Oriente Médio, para estabelecer a democracia. Ele volta com doenças graves. Ele volta com saúdes desimpactadas. Quem lucrou da guerra? Não vamos entrar nesse meio, senão o povo sabe quem lucrou, não é? Eu vou ser bem sincero, eu vou falar. Não tem que falar. Os Estados Unidos. Não, os Estados Unidos não. Que os Estados Unidos, que quando falamos... Sim, você tem razão. Mas quando falamos dos Estados Unidos, às vezes pensamos que o país inteiro que lucrou. Não. Os detentores do capital. Os detentores do capital, os caras que controlam o petróleo, os caras que controlam aquilo. Não é o povo. Até porque nos Estados Unidos, né, eu nunca estive lá. Porém, eu conheço pessoas que já estiveram lá. E existe muita gente vivendo muito mal nos Estados Unidos. Morando em trailers, pessoas na rua, degradação humana com drogas. Então, o que chama isso, então? O capitalista usa países. Ontem era a Inglaterra, hoje é os Estados Unidos, recentemente tentaram na China, e vai evoluindo assim. Capitalista não tem pátria, onde lucra, lucra. Mas essas guerras, falando de dogma, né? A democracia e liberdade que a América quer exportar no mundo, hoje nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia, lá em Nova York, imprisionaram mais de 200 crianças por protestar contra a guerra lá do Oriente Médio, a grande morte acontecendo lá na Palestina. É o país onde a liberdade de expressão é máxima. Que liberdade de expressão? É só quando é conveniente? Então, essa é a máfia do dogma se juntando com a máfia do egoísmo e gera esse híbrido que usa valores que fazem apelo grande ao ser humano, ao humanismo, liberdade, democracia, contra a ditadura, anticorrupção, essas coisas tudo. Pega a imaginação do ser humano, você falou de inventar produtos que atraem pessoas, mas no final de contas, quem está por trás dessa façada mostrada na frente, é o cara que está lucrando a confusão gerada na frente e pegando tudo e organizando. Está comercializando pessoas, comercializando a gente. Então, filosofia materialista, egoísta, dogmática. A filosofia que não se implementou ainda bem no planeta Terra é a filosofia espiritualista. A espiritualidade é simples. É Deus no centro de tudo. Agora, quando fala Deus no centro de tudo, alguém pode mal interpretar isso, achando que tem um barbudo no centro de todo mundo. Na verdade, é o reconhecimento da omnipresença divina. É como se fossem todo mundo um ponto de vista de Deus. Exatamente. Por isso que nos apaixonamos um por outro. Quando a nossa mente é naquele estado místico, onde vemos uma beleza no outro, puxa, gosto desse cara. Amo esse cara, amo essa menina, entendeu? Esse só hoje, fui na praia, me encantei. Fui naquele lugar, o país mais bonito. Essa conexão com a natureza, com as plantas, com os animais, com o humano, na verdade, a ciência estética, a ciência do belo, essa ciência de encarar o divino através do finito, o infinito através do finito. São valores, né? São valores. E com esses valores da espiritualidade, a visão de dogma não vai aparecer.
Porque você não vai querer dogmatizar uma alma divina. Ao contrário, se você quer fazer alguma coisa, tudo que você pode fazer é ajudar lá a se reconhecer ela mesma como ela é, na verdade. E não gerar capas de mentira para manter ela num estado de medrosos, que só age pelo medo, que age pela fome, que age pelo acuado como um animal. Então, a visão egoísta não vai funcionar. A visão de guerra de religião não existe. Por que não vai existir numa visão espiritualista? Porque a espiritualidade não depende do nome da religião que você segue. Você encontra santos em todos os lugares. Uhum. Não estou dizendo que sou um monte, mas estou dizendo que qualquer religião produz santos. Produz santos. Aquelas pessoas que se aplicaram a seguir os princípios universais, as verdades universais comprovadas, que você encontra em todas as religiões, essas pessoas se tornam grandes espiritualistas. E quando essas pessoas se encontram, não tem briga entre eles. Porque eles têm a mesma paixão pelo divino que está em todos. Só que um tá olhando de um lado, o outro olhando do outro, mas é o mesmo estão olhando para o mesmo ponto, né? Não, que na verdade nem são lados mais, porque nessa visão espiritualista, os lados é nas religiões, onde as teorias têm preponderância à experiência espiritual. Aí se torna pessoas que leram alguns textos, uma filosofia, e acredita que a filosofia dele é a melhor. Tá bom, você acredita que a sua filosofia é melhor, mas qual é o resultado de um conhecimento se não aplicado na vida do dia a dia? Exato. Inútil. Então, inútil. esse olhar daqui, o daqui sobre a mesma coisa, tem que ser transformada em uma experiência espiritual, uma experiência interna, uma experiência mística, que vai transcender todos esses caminhos, porque o caminho, como te diz, olha o sol, a minha mão no caminho, o sol está ali. Então, esses pontarias que chamam de filosofias não são mais importantes que a experiência. Esses caras que experimentaram a espiritualidade não terão briga entre eles. Ao contrário, vão trabalhar juntos para cantar a glória do único Deus que é emanente e imanente no universo. Pô, que bonito. Então, essa espiritualidade que tem que implementar. Aí, como falávamos, mesmo nessa era onde o intelecto humano se desenvolveu tanto, ainda existe capitalista desse campo da espiritualidade, querendo aproveitar dessa abertura à espiritualidade, aí propaganda de gente fazendo yoga, propaganda de gente meditando, mas propaganda para quê? Para ir numa festa. Propaganda para... Ir numa festa não é problema. Eu estou falando... Usar aquilo ali, né? Usar aquilo. E ainda mais, usar a espiritualidade como meio de ficar rico. Não vou entrar nos méritos, mas dinheiro que ganho na espiritualidade, que chega na mesa, tem que ser usado para a população. Não pode ser propriedade de alguém. Quando começa a ser propriedade de um cidadão particular, aí se chama exploração religiosa. Quando a gente vê o líder religioso saindo do templo, andando com um puta carrão, e o que segue ele... Depois de ter ensinado aos chuva, outros, doaram tudo que eles têm, porque com isso estarão no lado direito de Deus. Ele porque... Bom, isso explica, né, que eles têm trabalho tão importante, ele precisa do carão para ir a outro lugar, precisa de avião. Não vamos entrar no mérito. Vamos ficar no campo espiritual, que já falamos do dogma, né? Então, assim, nesse campo espiritual, a espiritualidade não vai entrar nessa loucura grande que as pessoas têm. Magia, por exemplo. Mas é algo, por exemplo, Dana, que deixa as pessoas conformadas, porque você fala ali que ela vai dar tudo que ela tem, que ela vai receber em dobro, mas ela vai receber só quando ela morrer, né? E o outro tá lá, tá curtindo a materialidade aqui. Ele tá recebendo quando tá vivo. Na verdade, é um materialista. Porque o materialista... É se conformar com o sofrimento, né? Porque o materialista, ele não acredita na vida após a morte. Então ele já tá pegando o lucro dele agora, quando está prometendo aos outros que terão seu lucro depois da morte. Isso é engodo, entende? Então, a humanidade passou
pelas 4 ideologias. O materialismo, que também matou muita gente na Rússia, na China, a revolução cultural da China matou muitas pessoas. A revolução bolchevista na Rússia matou muita gente. Holodomor. Inclusive, você vai nessa parte chamada Ucrânia hoje, uma coisa grave. A capital da União Soviética era Kiev, né? Eles pegavam o cara que está morrendo de fome. Ele perdeu um irmão, morreu já. Aí os caras vêm pegar o irmão. Você também vai morrer amanhã, porque você já não vem hoje para levar no cemitério? Porque amanhã, no mínimo, não gastamos gasolina para vir te procurar amanhã. Esse é o nível da materialidade que estava ali. Essa filosofia praticamente já se desintegrou no planeta, apesar de existir ainda alguns apegos sentimental. Eu acho, por falta de alternativa, alguns intelectuais se agarram ainda a essa visão do comunismo, o outro, né? Na prática ele não funcionou. Eu sinceramente, eu sou um desses apaixonados pelo comunismo. Aí nós temos que debater, né? E vamos alegrar nosso povo. Mas assim, a minha visão, o meu conhecimento é bem mais raso sobre isso. Só que eu vejo o capitalismo como algo muito mais assassino do que o comunismo. É que você não viveu o comunismo aqui. É que não, na verdade é exatamente isso. Então, todos os países onde o capitalismo, como no meu país, no Congo morreu agora recentemente de 98 a 2003, 5 a 6 milhões de pessoas. É um absurdo o que está acontecendo no Congo. Para essas guerras e ninguém fala nada. De minério. Uma jornalista brasileira, uma mulher excelente, trabalhava no Estadão. Fui lá, fiz uma reportagem exatamente quando o Brasil chefiava a força da ONU no Congo. Um general brasileiro, que eu vou falar o nome dele aqui porque é um general que eu amei pelo seu comportamento no Congo. O nome dele é Cruz. Ele é um general aposentado, chegou lá, viu a brincadeira que a ONU fazia lá. Ele mudou toda a tática e apaziguou o local. Só que ele não ficou lá para continuar fazendo o que ele fazia. Depois de um tempo, o Brasil tinha que ceder a liderança para os outros. Até 2005. De 2005 para cá, já morreram 2 milhões de pessoas. A dança do capitalismo e egoísmo andando lá. Entende? Então, essas pessoas que nasceram nessas regiões onde o capitalismo foi o malvado. Ali era um imperialismo total, né? Não que era, continua. Nunca o país africano ganhar independência. Independência é de nome. Qualquer um que chega no poder que quer mudar a coisa está morto. Hoje, agora tem esses 2 polos, o BRICS, né? Os BRICS, sim. A Rússia. O Brasil não é tão forte nesse BRICS, mas vamos colocar o Brasil, né? Só por orgulho nosso. Assim, a Rússia e a China estão se posicionando. E aí outro país agora estão conseguindo dizer, não, isso não aceitamos mais não. E está começando. Mas essa guerra geopolítica que está no mundo hoje. Uma querendo estabelecer a governança unipolar, um único poder no mundo. Me lembro daquele filme, cara, O Senhor dos Anéis, onde falava de um anel para controlar todos os demais. Todos os demais. Esse é a ala anglo-saxã, que quer manter esse poder assim. A verdade é que o continente africano todo não precisa de ajuda nenhuma, né? Eles não precisam. Eles só precisam de soberania, né? Ali. Agora o fato é esse. Além da Alemanha na Europa, não tem outro país que tem minério. E os minérios da Alemanha é carvão. De onde essa indústria europeia tem sua matéria-prima? Da África. Pegando das minas africanas, criando guerras entre povos, criando todo tipo de maracutai, destruir a Líbia, libertar o terrorismo. Não vou entrar no mérito disso agora porque ir muito longe. Mas assim, a Europa se desenvolveu no passado, a Bélgica é Bélgica hoje para causa do Congo. Sim. A Inglaterra é hoje o que ela é para causa da Índia.
todos eles, o Portugal do Brasil. Do Brasil. Então, todos esses países são chamados países escravagistas. Hoje fala de democratizar os países africanos, porque os países africanos não quis mais ser colonizados, mas fez uma ginga do colonialismo, nasce o neocolonialismo. Então, cidadão desses países que observa esse acontecimento fica muito bravo com o capitalismo. Mas agora vá conversar com os meninos que viveram sob a governança comunista. Você viu hoje toda a região da Europa Ocidental, que estava com a União Soviética. Toda ela hoje está na OTAN. Tá, não tá. Só a Sérvia que ainda está pensando. Mas por que não ficaram com a Rússia? Eu já ouvi falar que houveram plebiscitos que a maioria do povo quis continuar na União Soviética. Não. Foi no final dos anos 80, esse acontecimento lá, né? Então o que acontece? O Gorbachev, que entra depois do Yuri Andropov, o Gorbachev era um intelectual, um sonhador, na verdade, um cara que amava a humanidade. É um cara que eu respeito, porque ele era o chefe de um grande império. Ele tinha o exército vermelho inteiro no controle dele. Ele poderia fazer como os anteriores faziam lá no início, os exércitos para impor o controle dessa ala do leste comunista e manter. A Alemanha do Leste estava lotada de bases militares da União Soviética. Mas ele foi negociar com o presidente americano, na época foi o Reagan, eu acho, né? O Reagan era presidente, o vice dele foi o Bush pai, o presidente Bush pai. E nessa negociata, eles negociaram que, na verdade, iria construir uma nova ordem mundial, uma paz. O Bush pai acreditava na nova ordem mundial. Ele é um dos presidentes americanos que sempre falava da nova ordem mundial para garantir o bem-estar da humanidade, a felicidade da humanidade. Então, nesse diálogo de nova ordem mundial vindo de cá, esse aqui vendo o engessamento industrial do país, a incapacidade de ir mais para frente e a limitação das liberdades individuais, que realmente o ser humano precisa de uma certa liberdade. Sim. Né? Essa coisa o Gorbachev partiu pelo duas teorias que ele inventou. O Glasnost e Perestroika, que era abertura e aí ele começou. Ele decidiu unilateralmente o fim da União Soviética. Algo que os russos atuais, os líderes russos atuais, consideram um erro político, porque desintegrou a Rússia. Que o russo que estava nesses países, de um dia para o outro, foram se tornar estrangeiros. E isso, inclusive, deu oportunidade a essa guerra da OTAN hoje na Ucrânia contra a Rússia, porque se a Rússia estivesse ainda na Europa do Leste... Era uma coisa só. Eu não estou defendendo o comunismo, eu estou dizendo que isso aí foi o gênio do Gorbachev que permitiu que o mundo chegasse numa detente, como chama detente em português? Num nível de paz, num moratório contra as guerras, e ver como reconstruir a estrutura política global para que todos os países vivem em paz sem risco de guerras e Isso não deu. Então pode ser que algumas pessoas apoiaram, mas Berlim, aquele muro de Berlim, não foi destruído por tanques e... Foi pela população. Pela população, pedra por pedras. Né? Então o povo não estava assim afim daquele sistema. Inclusive, quando você vai hoje na Rússia e na China, o povo está sedento de espiritualidade. É o lugar onde as religiões estão crescendo mais ainda por esse tempo de repressão da espiritualidade que aconteceu lá. Dada, isso não acontece das pessoas clamarem por essa mudança de sistema por uma ilusão
Porque eu vejo aqui, por exemplo, quando se fala em taxar grandes fortunas. Quando se fala em taxar grandes fortunas, eu vejo um monte de gente que nunca teve fortuna nenhuma defendendo que isso não aconteça. Porque ela tem a ilusão que um dia isso possa afetar ela. Será que essa ilusão de ter um acúmulo de dinheiro que ela nunca vai ter não é o que faz, o que move as pessoas a mudarem esse pensamento? Assim, duas coisas nessa sua fala, tá? Uma coisa é que essa visão de taxar as fortunas é uma fala que vem de séculos. Sim. Não vou falar de séculos, porque o feudalismo foi mudado exatamente porque o povo chorava dos senhores que dentavam tudo. Aí vem o Smith, a economia do Smith, tudo. Nos Estados Unidos é a brigalhada entre o Partido Republicano e Democrata. Os republicanos querem manter as fortunas das pessoas, mas o fato do capitalismo é esse. O papel do Estado no sistema capitalista é garantir a propriedade privada. Exato. E a propriedade privada não é... As pessoas ficam achando que é deles, né? Mas é dos grandes empresas. Os donos dos meios de produção. O mecanismo econômico no país. Então, dono dos bancos, dono das grandes empresas. Propriedade privada, você não toca. E quando você começa a falar de taxar, eles vão sair do seu país, vão a outro lugar. Vão sair daqui e vão lá. Aí sim, realmente, a ilusão que um dia você ali pode inspirar essas pessoas. Eu acho que a solução existe sim, a questão de taxação de grande fortuna, especialmente hoje em dia, onde existe como se diz, um enriquecimento excessivo de 1% da população mundial contra 99%. Isso não é normal, porque as crianças desse 1% estudam nas mesmas universidades que as outras. Que bola de cristal que eles têm de acumular tanto e os outros não conseguem acumular. Com certeza, alguma situação, podemos discutir isso na próxima vez, algum processo econômico está andando que gera essa acumulação. Esses outros que não têm, e que também trabalham para esses terem. Sim, é o que faz eles terem, né? Sim, eles que fazem para eles terem. Aí tem direito a ter essa trickle down, né? Como fala, trickle down significa pegar dos grandes capitais para as periferias. Mas do jeito que faz isso, não é do jeito que atenderia essa questão de taxação, porque eles fazem, quando você pega, por exemplo, a crise depois da queda da União Soviética, estava quebrada a União Soviética, os mercados leste asiático estavam se desenvolvendo, aí o George Soros na época estava tendo um grande investimento lá no sudeste asiático. O que ele fez? Ele retirou seus investimentos de lá e foi investir no mercado novo que estava acontecendo na na Rússia agora, né? E todo mundo ficou pobre. Eu me lembro de George Soros escrevendo um artigo onde ele dizia que chegamos num ponto onde na periferia do capital não tem mais fundo. O fundo está concentrado no centro. Isso vai dificultar a economia. Que a economia precisa se movimentar, os mercados precisam andar. E se a periferia não tem dinheiro para comprar, nós vamos ficar com o nosso produto de ponta, eles não vão comprar, vai gerar engessamento e vai colapsar a economia. É momento, ele diz, de jogar de volta dinheiro na periferia. Mas como que se joga esse dinheiro na periferia? Através de empréstimos a países, que ainda gera mais lucro. Mais lucro. Então, esse é o sistema. Agora, taxação de fortuna grande, isso vai ter que acontecer em algum momento. Mas junto com a taxação tem que haver mais coisas. Senão, colocar os grandes fortunas como os vilões, né? O sistema que é organizado assim. O capitalismo pegou o Brasil. Tu e eu estamos vivendo aqui em São Paulo. Não tem produto que quisermos comprar que não achamos aqui em São Paulo. Qualquer coisa que quisermos, tem um lugar para comprar. Sim. Vá no Nordeste.
Tem menos acesso. Vá na Amazônia. Menos ainda. Então, a abundância no centro do capital brasileiro, que é São Paulo, e mais você vai longe do centro do capital, mas as vidas das pessoas estão se tornando difícil. Por quê? Porque o sistema capitalista é baseado na centralização dos meios de produção. E, portanto, do controle do capital. Não tem chance para um privado descentralizar seu capital para o país todo. E, portanto, vai ter esse desequilíbrio. Esse desequilíbrio sempre gera crise econômica e sempre vai gerar intervenção do Estado. Agora, com o neoliberalismo, nem o Estado pode intervir mais, aí vai haver crescimento de miséria no país. Em algum lugar vai ter carência mesmo, porque se o país é ausente, se o Estado é ausente no país, se o Estado é ausente e tem demandas real do hospital, de educação, de alimentação, de tudo isso, o povo vai ter que sofrer. Aí que entra a brigalhada nesse campo que você está falando, política. Entra um que vai falar que adota, não vou entrar no mérito do Brasil, mas um clamando que vai atender essa carência e outro dizendo que não tem que deixar as empresas atender essa carência, mas no final da conta, tanto o capital, o político republicano como o político democrata vai ser guiado pela a filosofia neoliberal de fazer as coisas. Significa o mecanismo per se vai se manter intacto e pretende modificar os efeitos negativos do sistema, do mecanismo, fazendo algumas ações paliativas por política, através de distribuição do imposto de renda, através de taxas, de imposto, imposto de renda, e o sistema se sustenta. Aí vocês vão ver as revoluções cada vez depois de um tempo, as crises econômicas depois de um tempo. Esse é o capitalismo. Mas estamos discutindo um ponto só para não ir longe. Sim. Estamos discutindo há pouco, conversando há pouco, dessa relação capitalismo e comunismo. De um lado o comunismo aparece bonito, do outro lado o capitalismo aparece bonito. Dos dois lados tem coisas boas e ruins, né? Na verdade, são os mesmos. O comunismo e o capitalismo do Estado. O Estado é o detentor do capital, faz seu sistema, controla o povo e anda. O capitalismo, pouco controla o capital, e de qualquer forma tem seu mecanismo, como você falou, de inspirar o povo a andar como quer. Controle da capital nos dois sistemas são poucas pessoas, e no final de contas esses dois sistemas conseguem conduzir a população como quer. Quando não acontece, nos Estados Unidos, por exemplo, agora estão colocando os meninos na prisão. A última vez que nos Estados Unidos colocaram pessoas na prisão em massa foi quando fazia protestos contra a guerra do Vietnã. Sim. Então, cada vez que o sistema não se... O que o povo, as massas, querem não é correspondente ao que o governante quer, aí muda tudo. E, portanto, às vezes as ideologias, por enquanto, são lá somente para enganar a população. As necessidades básicas da população não estão sempre sendo atendidas universalmente. Hoje a China é muito respeitada e amada no mundo inteiro, por a China ter feito uma elevação do standard de vida das pessoas. Muito. A pessoa diz que houve um sacrifício que o povo chinês fizeram, mas hoje estão colhendo os resultados. Mas nunca se pode esquecer que essa elevação foi devido à exportação da indústria americana na China. A China conseguiu ter o know-how tecnológico, industrial. A América conseguiu dar termo de preferência, país de preferência, de prioridade na relação entre a América e a China na época. E a troca do suor do povo lá, né? A troca do suor do povo para enriquecer o capitalista americano na América, o capitalista americano, mas ao mesmo tempo fizeram algo que não fazem, porque nunca fizeram para um país. Eles compraram a tecnologia. Transferência de tecnologia. E as empresas era 51% no mínimo chinesa. O Brasil tentou comprar recentemente, no governo de Lula, tentou comprar casas europeias.
Foi bloqueado. Sabe por quê? Porque tinha componente dessas caças que era americana. E a americana não tinha permitido a transferência dessa tecnologia para o Brasil. O Brasil teve que comprar suas caças de outro país que aceitava. Comprou da Suécia, dos Griffiths. Isso. Tinha que mudar isso para que assinava a transferência de tecnologia. Teve outra coisa parecida na base de Alcântara, que é um local de lançamento de foguetes que fica aqui no Brasil, que é bem econômico, né, de combustível para lançar foguetes para a atmosfera. E eu não sei qual que foi a tecnologia que foi cedida. Não, e depois disso foi explodida a base, né? Você sabe que essa base foi explodida? Não. Sim. Na última tentativa, não me lembro há alguns anos atrás, a base explodiu. A base de Alcântara explodiu. E foi no momento onde o Brasil estava lutando para sua autonomia industrial. Foi no governo do Lula, isso também. Estava lutando para uma certa autonomia em relação ao irmão do Norte. E a tecnologia do petróleo, de pegar petróleo no fundo do mar, que era especial do Brasil, também se mudou. Mas como falamos, se na OTAN eles fazem esse maracutá entre eles, o que você espera com o Brasil? Não espero nada diferente. Algumas pessoas no Brasil ficam sonhando, achando que a América vai defender eles, a América vai proteger a América. Não, cada povo vai ter que se desenvolver. Então, cara, nessas 4 ideologias que dominaram o planeta hoje, a única que ainda não chegou a se implantar é a visão espiritualista, a espiritualidade pura, e não essa espiritualidade, como falamos já, com dogmas, né? Uhum. Eu acho que o mundo chegou no tempo para isso acontecer. Eu acho que a luta no planeta hoje, nessa transição planetária que estamos passando, é uma luta exatamente para o povo do planeta Terra definir o que queremos na frente agora. O senhor está otimista quanto a isso? Totalmente otimista. Totalmente otimista porque, em primeiro lugar, como aspirante espiritual, né? Eu estou vendo os avanços que estão chegando no planeta Terra. Você veja primeiro, os maiores avanços que eu vejo são as crianças que estão nascendo com uma capacidade intelectual ímpar. Sim, isso é totalmente notável. É uma capacidade humana ímpar. Essas crianças vêm com uma missão. Essas crianças precisam de tu e eu criar um ambiente, e que estão nos escutando aqui, criar um ambiente para eles crescerem com conhecimento apropriado, não conhecimento de dogma, nem política, nem religioso, nem econômica, não conhecimento limitado no campo material, como se fosse a matéria fosse tudo da vida humana. Matéria não é tudo da vida humana. Do jeito que você me recebeu aqui, eu já ganhei meu dia. Você não precisa me dar dinheiro ou qualquer coisa. O seu carinho, já ganhei vida. Como trato com alguém, tem um cara que me trouxe aqui. Ele estava preocupado que eu chegue a tempo. E torcia, Dada, o tempo vai baixar, vamos chegar às 4h30 lá. E quando cheguei, Dada, chegamos às 4h30. Esses valores... Isso é impagável, né? Não, é impagável. Quando você chega no Brasil, sentado no ônibus, e começar a conversar com o vizinho, e o outro te convida para almoçar em casa. Essas coisas são fundamentais na vida humana. A vida não se limita ao materialismo. A vida é muito mais ampla. Eu nem falei da arte do resto. Estou falando de coisas bem simples da vida do dia a dia. Uhum. Então, essas crianças merecem ser apresentado ao mundo como ele é, não como alguém quer que seja. Uma educação que apresenta a verdade das coisas para eles. E a partir de lá, construir um mundo de onde eles receberam a onde eles querem levar. Agora, alguns imperativos estão chegando. Falamos muito do capitalismo. O capitalismo se desenvolve com a Revolução Industrial. Tudo essa máfia que falamos é uma máfia de manipulação dos trabalhadores, dos caras que vão trabalhar nas indústrias. Hoje, com a revolução industrial que está acontecendo, a inteligência artificial
vamos mudar essa relação de dono ao trabalho. Vamos ter máquinas que fazem melhor qualquer trabalho. A humanidade vai decidir de todos nós viver em paz e utilizar essa ciência para o bem-estar de todos. De todos. Vamos aceitar que uma casta seja dono daquilo ali e distribua migalhas para todos os demais, que vão ser uma massa de escravos, literalmente, que estarão vivendo na bênção do detentor dessa coisa. Essa briga está acontecendo hoje. Internet das coisas. Internet das coisas é uma tecnologia onde uma indústria pode funcionar do início de entrar a matéria-prima até empacotamento e mandar aos correios. Sem a mão humana. Sem uma mão humana. Significa, o próprio Elon Musk falou isso, que em breve vamos chegar num ponto onde o desenvolvimento vai ser tão grande por máquinas, por robôs, que só vai trabalhar quem quer. Agora me fala, ele questionou isso também. Qual vai ser o sentido de existência, de autoestima, de honra minha, se hoje minha hora é quanto dinheiro que ganho? Sou eu que estou colocando o pão nessa mesa. Sou eu que trabalho nessa casa. Agora você não precisa mais. E aí, quem é tu? Quem és tu? Todo mundo fala, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou... Não. Não vai precisar mais. Não. É claro, vai precisar um ser humano em algum lugar controlando essa máquina, mas não vai ser em grandes escalas. Não, e aí que tá, né? Essa escolha aí, será que a gente está preparado para fazer essa escolha? Estamos. Porque eu acho que seria maravilhoso, porque eu acho que o ser humano precisa de ociosidade. A gente vive o tempo todo plugado e trabalhando o tempo todo, até mesmo no trajeto de um lugar para o outro. Você pode comparar esse aqui que você acabou de falar. A minha cabeça foi no tempo antigos, né? Onde você tem os cavalos, as vacas que giravam em círculo no moinho mesmo. Isso, no moinho. O dia inteiro estão trabalhando. Hoje não fazemos mais isso, ninguém nos bate mais, porque na verdade nem precisa mais nos bater, não. Porque precisa pagar as contas, se não pagarmos as contas, aí o negócio pega, o fogo pega, então o bicho pega, então o que acontece? Somos livres de trabalhar o dia inteiro. Agora, esse tempo de ociosidade, vai ter que ser um tempo de ociosidade qualificado. Eu acho, por exemplo, que você assistir um filme, você ler um livro, você parar para observar uma praia, é algo valoroso. Aí você está entrando no campo estético, no campo das artes, no campo do belo. Esse campo do belo é a porta para entrar no campo espiritual. Que daqui a pouco você está lá na praia e você vai vislumbrar a infinitude do cosmos no seu coração. E aí entra as práticas espirituais para fazer isso. Então, o desenvolvimento psíquico, artístico, do belo, esse vai ser uma marca-chave da nova civilização. Esse é o pontapé da ética, porque aí realmente vamos ter que pensar bem como cuidar de todo mundo e mantendo a dignidade de todos. Isso vai ser a base das relações. Aí as pessoas vão também ter tempo de estar no campo espiritual. Aí você me fala. Sim. Um dia você vai estar numa praia, mirando a praia. E quando adoece, você olha no sol. E o Rafa Júnior está no seu lado, olhando o céu e te dizendo: pai, será que tem gente que vive lá? Como aconteceu um dia no filme. Aí você vai responder: eu acho que seria um desperdício de espaço e não tem ninguém. Que tal, agora hoje temos essa possibilidade, Elon Musk já está preparando a última revelação dele foi que vamos conseguir mandar foguetes, naves nossas, até Marte. Então aí você vai dizer: que tal pegarmos o próximo voo para ir ver o que acontece lá? Os humanos vão conseguir visitar outros planetas, conhecer o que se passa nesse universo inteiro.
Então, a questão do que o ser humano vai fazer nem existe. Só existe no campo materialista. Mas no campo espiritual, o universo é infinito. As verdades desse universo são infinitas. Pega as plantas do Brasil. Quanto entendemos delas? Muito pouco. Muito pouco. Nossas crianças vão estudar e vão se aventurar nesse campo. Consciência mais avançada. Ainda, o meu professor de Tantra trouxe vários assuntos científicos que vão mudar muito a ciência planetária. Quando ele fala do átomo tendo duas partes, uma parte material, uma parte mais sutil, essa parte sutil com partículas que ele chamou de microvitas, que seria a base da criação da vida no planeta. Nossas crianças que estão chegando vão entender essa ciência, vão desenvolver essa ciência e vão mudar tudo. Então o planeta Terra hoje se posiciona num ponto de grande mutação, onde os humanos vão ter que ter coragem de se desfazer das verdades antigas que até agora funcionou, mas que não vão mais funcionar daqui para frente, porque realmente a realidade está mudando. É a vaidade humana mesmo, né? A vaidade, orgulho. o egoísmo, isso vai mudar. Mas sabe o que está acontecendo hoje? Toda essa brigalha, sabe o que vai dar? Vai impor humildade a quem não quiser. Essa guerra da OTAN lá na Rússia, acreditava que vão ganhar da Rússia. Estão perdendo a guerra. Agora vão ampliar mais, vão mandar mais. Empobreceram a Europa. Os europeus hoje, pobres, sofrendo, estão pensando, para quem serve essa guerra contra a Rússia? Os humanos vão se libertar da escravidão. Nos Estados Unidos, falamos há pouco, um monte de ex-militares americanos. Generais. O general Flynn, outro dia aqui, foi secretário da defesa do Trump. Eu vi ele conversando num podcast, se queixando do controle da indústria armamentista americana nos congressistas americanos. Ele dizendo, eu não sou um desses militares comprado por dinheiro pelas indústrias. Eu defendo o meu país, eu defendo o meu povo, por isso que eu não amo a mim, por isso que eu não me ama. Tem um monte de ex-agentes da CIA, um monte de militares que combataram na frente, no Afeganistão, no Iraque, que entenderam esse controle de uma meia dúzia, de um grupo pequeno, que chamamos de 1%, e que não vão mais aceitar. Hoje, esse grupo ainda controla as regias dos estados. Então não é fácil lutar, porque ensinar obediência, disciplina, justiça, é tudo um aparato de justiça, de lei, que não permite você fazer qualquer coisa mesmo quando você entende. Mas pouco a pouco isso está andando. Se a Europa, os Estados Unidos, não resolverem essa coisa de forma intelectual, eu temo para esses países entrar em crise grande interna nesses países. Porque essa gente que acordaram não tem vocação de martírio. E os que estão no poder também não têm vocação de Mãe Teresa. Então o que vai acontecer? Pode haver uma brigalhada muito grande. O povo é a maioria, né? O se o povo despertar, mas vai demorar. Tem muita força. Portanto, a possibilidade, se eles não resolverem essa questão deles de forma intelectual, essa questão com a Rússia, ao invés de ser inimigo da Rússia, se engajar junto com essa riqueza enorme que a Rússia tem de terra e de matéria, a indústria desenvolver. A África, tem um francês recentemente, uma semana atrás, um general francês, dizendo que a França e a OTAN não pode aceitar que a África ficar se tornando numa bandeira de ditadura e de desordem. Que tem que ser planejada uma nova colonização da África. Uma recolonização militar. O que ele acha os africanos hoje vão aceitar uma recolonização da África por armas? Nesse mundo hoje, que não é mais unipolar, multipolar, a Rússia está pronta a ajudar os africanos.
A China vai estar pronta, não que vai ajudar. O BRICS, também né? você Força econômica mesmo, né? Não, Extensão, é luta de interesse o tempo todo. Mas não tem mais essa chance. Mas eles ainda têm essa brigalhada. Então, essa sabedoria vai chegar como? Perdendo nos campos de batalha. E todos eles vão perder. Isso não posso falar mais que isso, mas posso dizer uma coisa. Que todos esses interesses egoístas do planeta Terra vão perder. Porque o planeta Terra vai ter que ir para frente. O planeta Terra, os cidadãos terráqueos, ele tem um ponto que não tem volta. Chegaram no ponto de desenvolvimento mental. O passa nesse campo da espiritualidade, do bem-estar coletivo, e se abre a confederação de planetas, federação de planetas. Claro, lá também vamos encontrar planeta bandido e amigos. Então o planeta Terra tem que se organizar como um corpo para podermos interagir com essa gente, mantendo a nossa liberdade, não nos sendo escravizado pelo um povo ou outro. Existe a confederação lá, existe a gente organizada lá fora. Então o planeta Terra vai ter que entrar nisso. Para o planeta Terra entrar nisso, temos que acabar com a miséria no planeta Terra. Temos que tornar a educação universal no planeta Terra, para podermos utilizar de forma máxima as potencialidades humanas para embelezar ainda mais o planeta, os habitantes. Temos que ter respeito aos animais. Temos que ter respeito às plantas. Não temos direito de ficar massacrando 70 bilhões de cabeças de animais por ano, quando nós somos somente 7 bilhões. Esses humanos que vivem da morte dos outros seres, como que vão ter paz? Então, essa luta está agora no planeta Terra. Como monge do Tantra, né? O Tantra é uma escola bem interessante. Mas como monge de Tantra, pode te assegurar que tudo está indo perfeitamente bem. Muita gente está sofrendo, sim. Muita gente está aproveitando, sim. Mas vou te dizer uma coisa. Vai ainda depender do intelecto humano, do amor humano, para ganhar essa batalha. Os poucos bandidos que criam essa miséria toda no planeta Terra não podem ganhar. Porque eu estou falando pouco, quando eu fiz a correção lá que não era os americanos. A grande maioria do povo americano não está envolvido nessa máfia. Como no passado a grande maioria do povo europeu não era colonizador, escravagista. Sempre um grupo pequeno de pessoas que instrumentaliza o país, instrumentaliza as massas, como falamos, utiliza jovens como bucha de canhão, mas o lucro, quem está lucrando, quem está beneficiando, sempre um grupo pequeno por um monte de séculos atrás. Isto vai acabar. Eles são muito alérgicos, são muito agitados. E vão multiplicar a brigalhada, vão multiplicar os conflitos, mas são fadados a perder. Porque outro elemento chegou. A espiritualidade no planeta Terra está se consolidando mais e mais. Uma espiritualidade que conseguiu voar acima dessas manipulações emocionais e psicológicas das pessoas. E isso, da mesma forma que o comunismo caiu no passado por se opor à espiritualidade, o capitalismo não foi destruído pela espiritualidade, por ele ainda dá espaço para cada um se definir. Mas essa corda está acabando. E hoje, graças a Deus, o planeta está nessa onda. Uma onda assim, onde o conhecimento... Hoje estamos aqui conversando com milhares de pessoas. Isso não tínhamos alguns anos atrás. Não tinha. Você tinha que ir no Globo. Para chegar no Globo, era um trabalho difícil. Era um trabalho difícil. Então, o campo de conhecimento, a questão é que nós agora empoderados, o cidadão planetário agora empoderado... É democratização da informação, né? Democratização da informação. Agora tem que ser democratizada com crescimento de conhecimento para que essa democracia seja uma verdadeira democracia. É um filtro, né? Que cada um tem que fazer. Cada um tem que ter um filtro. Cada um tem que ter a capacidade de avaliar se aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou fazer, vai ter um impacto positivo ou não, antes de falar. Significa a mente tem que ser educada para entender o que eu vou falar daqui 2, 3, 4, 5 minutos e poder avaliar isso antes dessa boca começar a falar. O que eu vou fazer, como que eu vou me envolver, isso aí
é uma revolução no campo da humanidade. Essa responsabilidade individual perante a coletividade, que coletivamente vai gerar responsabilidade coletiva. Não é coletivismo, é simplesmente humanismo. Humanos se reconhecendo. Nós, do Tantra, ampliamos a noção do humanismo ao que chamamos o novo humanismo, porque o humanismo do passado foi 500 anos atrás. Uhum. E estamos nessa banda, como o Brasil fala, bandeira, não sei o que eu vou falar aqui, uma situação bem difícil. Esse humanismo do presente é o amor verdadeiro com os demais humanos, mas também que vamos reconhecer que o humano não é o dono do planeta. Ele é um dos moradores do planeta. Sim. Como os animais, como as plantas. E que esse planeta é um sistema inteiro de vida. E os minerais têm seu papel nisso. O campo eletromagnético do planeta Terra, as vibrações do planeta Terra, minerais estão lá ajudando nesse equilíbrio todo. Nosso próprio corpo é feito de minerais e animais. Nosso corpo inteiro é composto dos 5 elementos. Então, o ser humano tem que entender isso. É saber zelar dessa casa. É saber zelar desse coabitante. Hoje não precisamos matar tanto para sobreviver. Eu sou vegetariano faz 40 anos. Poxa, ó, eu tenho uma certa dificuldade. Eu como carne. Eu tenho essa noção do sofrimento animal e toda a exploração que faz mal. Mas é um negócio que está enraizado na minha cabeça que, de uma forma que é natural de mim já. Não existe natural de ti é o complicado. Alimento. Assim, caro irmão, eu nasci na África. E não tinha essa coisa do vegetarianismo na África. Então, a primeira vez que eu ouvi falar do vegetarianismo, eu disse ao monge, escuta monge, fiz um monte de perguntas. O que é o vegetarianismo? É comer carne com aquilo? Não. É fazer aquilo com aquilo? Não. É tirar carne, aquilo? Não. Você quer dizer, monge, verdura é só verdura. Isso. Eu falei para o monge, escuta-me bem direitinho, monge. Esse vegetarianismo eu nunca vou ser. E para vocês indianos, para vocês monges, eu não vou ser. 6 meses depois eu era um vegetariano. Tudo muda. Nesse universo, o nome em sânscrito do mundo é chamado Jagat. Jagat é aquela coisa que sempre está em movimento, se transformando, como aquele filósofo grego que tomou água, jogou no rosto, que ia pegar a mesma água e viu que não era a mesma água, era a mesma água. Era uma nova água. Tudo cambia nesse planeta. Então, já que você já sabe, o seu intelecto não vai te deixar em paz. A mente, a beleza da mente, é que no momento que você se conhece, ela vai te perguntar cada vez, vai fazer perguntas. Um dia você vai dizer, deixa-me ver como resolver isso. Como que me tornei vegetariano? Eu fiz o cálculo, eu peguei um livro onde a porcentagem dos nutrientes nos vegetais, nas frutas e na carne. Cara, descobri, por exemplo, que o brócolis tem mais proteína que carne. Descobri que abacate tem muito mais proteína ainda que carne, que peixe, que qualquer um. Não só proteína, minerais e gorduras saudáveis. HDL. Aí você descobre que comendo amendoim, produto brasileiro, com coco aquele da Bahia do meu país, eu sou baiano, sabe? Alguma feita para assim. Então, essa coisa misturada, cara, dá mais nutrição que qualquer carne dá. Aí você veja os pratos de carne. O que é prato de carne? Carne com essas coisas. É. Aí a pessoa, quando te encontra você vegetariano, te fala, mas o que tu come? Come tudo isso menos a carne. É. Entendeu? Tudo isso. O que precisa são, não vou falar cozinheiros. Eu tenho uma irmã minha que me pediu, inclusive, uma amiga, a Cláudia Nunes, né? A Cláudia Nunes é uma moça incrível, uma mãe que alimenta as pessoas e faz magia com sua alimentação. Cara, a alimentação trata muitas doenças. A alimentação faz uma vida maravilhosa. Então, o vegetarianismo, bem organizada, nutricionista que entende,
vão eliminar esse apego com carne. Eu estava na faculdade quando era vegetariano, quando eu comecei a ser, né? Aí tinha colegas da faculdade de medicina. Que me diziam, eles iam criticar você, não, né? claro, eles falavam sempre dos aminoácidos, Uhum. 21, 22, que não se encontrava nas verduras. E você encontra de onde que... Aí perguntava, de onde que as vacas tiram esses aminoácidos que vocês comem depois É verdade. das verduras? Aí eles falavam que sim, algum desses aminoácidos que estão na soja é difícil de digerir para o nosso sistema, mas com certeza tem muita outra forma de recuperar esses ácidos. Hoje em dia, se se preocupasse com a alimentação, deveria estar analisando o efeito de químico. Sim. das Conservantes, plantas. produtos super Deveria estar analisando o efeito de transgênico na alimentação. transgênicos, agrotóxicos. Agrotóxico na alimentação. Isso tudo não se fala. E em seguida fala que para ter o mineiro necessário você precisa de carne. Um carne alimentada por essa coisa toda. Então, o planeta Terra ainda vive no sono, entende? A consciência coletiva nessa questão ainda é baixa. Mas tu já acordou. Eu poderia apostar contigo que tu vai ser vegetariano em breve. Eu vou te convidar a conviver comigo um mês. Depois do mês, cara, tu não vai querer comer carne. É quebrar o ciclo, Não, né? que a língua, as papilas gustativas, depois de uma semana comendo alguma coisa, muda de gosto. Esse dia, por exemplo, eu estou comendo pouco sal, quase no sal. Gordura, óleos assim fritado, nada. Meu gosto mudou. Outro dia fui num lugar e me deu uma comida com um pouco de sal. Senti como se fosse Muito uma tonelada sal. de sal. A língua se ajustou. Comidas sem sal se tornaram gostosas. No início é sem gosto. Mas se depois você começar a pegar cheiro específico das plantas, As do brócolis, especiarias. do milho, daquilo. E lá na minha casa tem monges bem bom cozinheiro, cozinham muito bem. Esses monges são craques mesmo. Eles sabem combinar as especiarias que você vai pensar que tem carne e peixe tudo lá dentro. Se você é carnívoro. Vai comer com gosto, nem vai pensar carne. Pô, que legal. Então é questão de cozinheiro, tá bem? Isso vai mudar. Mas, cara, estamos falando do humanismo, então tudo tem meio, entende? Então, o que estamos falando aqui da alimentação, tudo é possível com a ciência. Inclusive, hoje tem reposição, tem suplementos. Tem suplementos. É de B12, daquilo e daquilo. E o meu professor de Tantra, inclusive, diz que vamos chegar num momento, lá na frente, se não cuidarmos bem do planeta para continuar a produzir, onde os humanos não vão precisar comer tantas coisas. Pode comer uma pílula só. É ter todos os ingredientes que você precisa para sobreviver. Então a ciência vai com essa coisa da inteligência artificial, inteligência das coisas, física quântica, neurociência, essas coisas todas, junto com uma humanidade mais engajada para o bem-estar dela, a ciência vai ter um avanço galopante muito grande, que o planeta vai se tornar um paraíso mesmo, cara. Eu acho que isso influi muito daquela ociosidade positiva. Sim. Porque o momento da alimentação é hoje um ritual que a gente tem, né? É um momento de confraternizar com os amigos, você vai comer junto, né? Seja essa comida saudável ou não, você vai estar com a sua família e a maioria das pessoas, né? É o momento da reunião na família, mas isso também parou, porque o pessoal agora começa a comer fora. Aí, uma final de semana, a família vai junto para comer em algum lugar, né? Aí todo mundo fica feliz que está saindo para comer em algum lugar. Então, ainda, nossos prazeres são sensoriais. Sensoriais. De boca. Experiência. Você ainda falou de prazeres de olhar o sol, pôr do sol. A humanidade está indo nisso. Mas temos que eliminar essa economia de sobrevivência. A minha economia ainda mais, e realmente vai ter que mudar, porque a ciência que está chegando vai obrigar essa mudança. A única coisa, como falamos, que os terráqueos têm que ser atentos, nós temos que ser atentos, assegurar que essa mudança é com a coletividade inteira. Não é mais controlado por um grupo pequeno de pessoas. Desenvolvimento do intelecto, ética e espiritualidade profunda.
Dada, você citou ali no meio da nossa conversa, sobre ali na época da Guerra do Vietnã, né? E aí eu fiquei pensando aqui, na época da Guerra do Vietnã surgiram os hippies, e só que depois aquilo tudo foi criminalizado, né, pela sociedade, né? As pessoas viram muitas coisas daquela época, muitos tipos de despertar, alguns até espirituais, como crimes mesmo. Não existe um risco de ocorrer isso novamente? Não, existe sempre risco, como eu falei, está usando propaganda de yoga, inclusive nas vendas, né? Então sempre tem o risco de desviar esse foco para a libertação intelectual e espiritual. Sempre essa luta existe desde que a humanidade existe. É aí que o desenvolvimento intelectual apropriado vai ter que funcionar. Hoje, por exemplo, estamos falando da vida humana hoje. Eu considero essa conversa nossa altamente espiritual. Eu considero. Né? A questão da espiritualidade não é falar Deus, Deus, Deus o tempo todo. É entender a relação entre as coisas. É entender o papel de cada um. Se cada um fizesse um bom papel, vai ficar muito bom. Não sei se falei aqui na última vez, quando eu veio para cá, eu viajei na Dinamarca. Aí o monge que me recebeu, me pegou no carro, me levou na cidade para me mostrar a padaria dele, que ele tem lá, e como que é a vida lá. Chegamos na cidade, ele parou o carro. Ele saiu de um lado, eu saí do outro. Quando eu saí, eu já estava a 5 metros do carro. Falei, monge, fecha o carro, você esqueceu de fechar o carro. Sabe o que ele me respondeu? Ele riu de mim. Falei, o que está acontecendo? Brasileiro. Aí fiquei bravo, porque sou brasileiro agora, né? Lá fora sou embaixador do Brasil, entendeu? Fiquei bravo com o cara. O que você está falando? Que o Brasil. O que tem problema com o Brasil aqui? Não, eu só queria dizer que aqui as pessoas não roubam caro. Todo mundo tem. Entendeu? Então, a ética não é palestra que se faz a ética. É garantindo necessidade básica para todos. Quem rouba caro lá, ele não vai na cadeia. Ele vai no hospital psiquiátrico. Porque alguma coisa deve não faz errado. Sentido, né? Alguma coisa deve ter errado com a cabeça dele. Por que alguém vai roubar o carro quando ele pode ter um carro? Entende o nível de desenvolvimento que vai chegar? E isso temos que fazer boas-vindas a isso. E criar abundância para o planeta. Mas eu falo tanto da espiritualidade porque a espiritualidade é a âncora de tudo isso. É a âncora, é a meta. Entendeu? E o meu centro agora aqui, mas também em tudo que eu faço. E no final da minha vida, acredito que estarei feliz de ter vivido nesse planeta Terra. Se é hoje ou amanhã ou depois de amanhã, pouco importa. Mas até que eu estou aqui, tenho que viver plenamente, consciente da minha identidade espiritual e agindo no mundo em consequência disso. Não como um animal amedrontado que tem que salvar comida para si, amedrontando para aquilo. Como cidadão planetária no planeta Terra, com irmãos e irmãs para andar juntos. Pô, que bacana, Dada. Isso é um despertar que eu gostaria de ter. Porque, você já tem. Senão você não me convidava. Uma coisa que eu busco, e nem sempre eu consigo, é estar presente em todos os momentos da minha vida. Não, isso chega com a meditação. A meditação te traga uma autoobservação muito grande. E quando a meditação é tântrica, né? Meditação mais de escolas antigas, né? Nós temos várias escolas assim aqui no Brasil, né? Não é só a minha aqui é boa, não. Tem várias escolas muito boas que ensinam a meditar. Ela te traz cada vez mais perto da sua essência. Aí quando a mente começa a se relacionar com aquilo e você volta ao mundo, essa frequência fica, ela não desaparece. E aí você começa a olhar o mundo quase nos olhos dessa frequência. Se você se mantém atento, como os espíritas falam, orai e vigiai. Se você se deixar levar com ondas qualquer, você vai meditar e você vai cair na lama, vai meditar e cair na lama. Aí está pensando em fazer um trabalho inútil. Entendeu? É trabalho que você faz e desfaz. Faz e desfaz. Tá brincando. Mas mesmo esse cara que faz e desfaz é melhor que não fazer. Porque estaria desfazendo o tempo todo. Não, estaria desfazendo o tempo todo. Vai chegar um momento onde vai se questionar, pô, o que eu estou fazendo? Fazendo, desfazendo. O que é o meu nessa vida? Ou vou fazer ou não vou fazer. Aí a consciência chegou.
Aí ele determina. Mas isso ajuda muito, cara. Porque você ganha um olhar interno, sabe? Diferente. É o mesmo olhar de todos, mas um olhar consciente. É consciente consciente. do que você está vivendo. E do Eu tive observando isso, isso já faz até alguns anos. Que antes, por exemplo, quando acontecia alguma coisa, quando eu estava dirigindo, eu ficava bravo e aquilo fazia com que o meu dia ficasse ruim o resto do dia. Por causa da minha reação. E aí eu passei a fazer, sabe o quê? Reconhecer esses momentos. Sim. Por exemplo, se alguém me fechasse na rua, no carro, Sim. eu não xingava mais. Porque eu tava dominando a situação. Exatamente. Esse é crescimento mental. Nesse lance do trânsito, eu consegui dominar totalmente. Exatamente. Eu nunca briguei no trânsito depois de ter essa noção. Então. Só que em muitos outros momentos da minha vida, eu me deixo levar pelo... Você não se deixa levar. Você não toma a decisão de fazer o que você fez contra o trânsito. A vida humana inteira, minha como a sua, como os demais que estão nos escutando, é um processo de aprender. Temos experiências boas e ruins. Às vezes aprendemos muito mais nos ruins que nos bons. Porque os bons achamos que nós merecemos, somos máximo mesmo, passa. Os ruins nos dói, nos inferniza. Aí nos deixa observar mais. Então, aí você aprende a superá-lo. E assim vai o crescimento. Então faz parte, cara. O essencial é que estamos conscientes, que estamos furando. Tem gente que não são conscientes. Tem gente que até hoje no trânsito vou sair do carro dele para bater o cara. Mesmo que não tenha acontecido nada, né? Não aconteceu ele nada. tá mal na cabeça dele mesmo. E não viu que... Entende? Então, isso aí é crescimento humano, cara. E vamos caminhando, pouco a pouco. Pouco a pouco. Mas a liderança de países as lideranças têm que ter a responsabilidade de criar ambiente para o bem de seu povo. E sim, cada cidadão tem que entender quem sou eu, qual relação eu tenho comigo, qual relação tem que ter com os demais, quem é o outro uma oportunidade de passar a perna, o outro sou eu mesmo na forma do outro. Essas perguntas essenciais, todo mundo vai responder, vai ter que responder por si. E aí começa o processo, porque não para, cara. Você com esses questionamentos que você tem na sua cabeça, não vai ter como parar. Eu também passei algum momento, 2 anos, me questionando muitas coisas. Até algum momento decidi, não, o caminho tem que seguir o caminho dos mestres, do Sócrates. Aquele cara inteligente, aquele cara que não quis quebrar os princípios dele para salvar a vida. Um monumento firme na sociedade dele. Ele foi acusado de corromper a juventude. Sim. O cara, por questionar e fazer as pessoas responder por eles mesmos. Quando você veja esse tipo de gente, aí você veja outros modelos, eu optei para ser aqui. Só que esse requer autoobservação, autocontrole, dedicação para os outros, dedicação para a sociedade, requer responsabilidade. O outro, caminho fácil, mais fácil de ir na fara, mais fácil de enganar, mais fácil de negar tudo que eu acredito para salvar a minha vida. Mas os grandes mestres pegaram o caminho útil, mas não fácil. Eu escuto as lives da Mônica de Medeiros, né? Sim. E junto com a Mônica. Aí eles têm o Exu que encarna neles, né? Uhum. O Veludo. Sim. E o Veludo escreveu um livro onde ele conta as vidas passadas dele. Ele diz, eu não falo que eu fiz as escolhas erradas, porque as escolhas erradas que fiz me ensinou alguma coisa. Então não foram erradas, porque me ensinaram alguma coisa. Trouxe ele até o me ensinaram alguma atual. coisa, mas ele diz, eu fiz escolhas fáceis quando eu podia fazer as escolhas certas. As certas são guiadas pela consciência. Essa consciência que tem que ter a resposta: quem sou eu, de onde vem, qual a relação que tem, qual tipo de vida. O ser humano vai ter que responder essas perguntas. E parece que não precisa de religião para isso.
É ele com ele mesmo se definindo. Claro, pode discutir com o monge, pode discutir com o padre, pode discutir com o pastor. Não estou negando essa coisa toda. Mas, afinal de contas, tudo que ele vai receber do monge, do pastor, de qualquer um, são somente informações. Ele vai ter que processar as informações e definir o caminho que vai levar. Nessa fase evolutiva da humanidade, o ser humano vai ter que ser um ser filósofo. Chega de um ser animal que só consome. Não somos aqui só para consumir. A vida humana não é só para consumir. Quem fica feliz só comendo? Os caras lá na Europa do Norte, que tem tudo, comida, tudo, estão se matando. O maior número de suicídio é lá. Todo mundo tem comida que quiser, carro que quiser, roupa que quiser, tudo que quiser. Por que entra em depressão? Porque há valores mais da mente humana que estão além do consumir. E quando abafa esses valores pelo consumir, a fome dele fica mais ainda. Aí você encontra animais humanos matando os outros, pegando dos outros, achando que isso vai satisfazer essa fome. Na verdade, uma fome psíquica, uma fome espiritual, que eles não atendem e que se manifesta. Esse 1% do planeta, uma grande parte dele, que é responsável da situação planetária, sofre dessa doença. Uma doença de... Desejo e frustração, né? Não, estão frustrados, porque eles correm atrás da felicidade, de um domínio máximo que nunca vão ter. Que nunca vão ter. Só Deus tem isso. Aí, até que não sei, vão ter que mudar de caminho. Vão ter que trocar de meta. Só que a mente está embrutecida no controle, dominação e manipulação e tal, que vai levar tempo para isso acontecer. Então, esse momento, né? Caminho fácil e caminho certo. Decisão fáceis e decisão certa. Qual que você vai tomar? Você estudante, ir na escola, passar a dificuldade de estudar à noite de tal, ou ir com os meninos amigos na balada, pegando um baseadinho para ir. Esse aqui é mais fácil. Esse é mais fácil. Mas esse aqui é o mais certo. Com esse aqui você torna um cidadão responsável. Você se torna útil para o país, para você mesmo. Mesmo você não precisando ganhar dinheiro, o conhecimento que você vai ter, você pode usar para alguém lá amanhã. É isso aí, queridão. Hoje é sensacional. A gente já tá dando tempo aqui, monge. Eu vou pedir para vocês que estão assistindo aí, mais uma vez, se inscreverem no canal, né? Tem o Instagram do monge, @dadaginananda, correto, monge? Isso, Ginanananda. Ginanananda. E, pô, tem muito conhecimento lá, é algo que eu acompanho. Eu gostaria de estar mais próximo desse pensamento, porque eu vejo que é um caminho bonito, com valores. Esse é o caminho que os mestres nos apresentaram. O Jesus sofria exatamente porque ele tinha essa luta na comunidade dele. Se ele se apaziguasse, se ajustasse com os fariseus, com os romanos, com tudo, eles não matavam ele. Ao mesmo tempo que ele traz essa mensagem, trouxe a mensagem de amor altíssimo. E ele sofreu. Sócrates sofreu. O meu mestre sofreu também. Tentaram também matá-lo. Eles não conseguiram essa vez. Essa vez foi uma basta. Mataram tanta gente que esse mestre que veio nos ensinar, eles se frustraram. Então, esse é o caminho da excelência humana. É o caminho de autoaprimoramento, me aprimorando, ajudando na aprimoração dos outros. Aquela coisa do Paulo Freire, ensinar ensinando, aprendendo ensinando, ensinar aprendendo, né? Estamos todos juntos no mesmo barco, no barco da evolução da espécie humana. Nosso êxito é ficarmos, o espanhol falava mano a mano, né? O brasileiro chama estamos juntos. Tamo junto. Estamos juntos nesse processo. E nós temos que pegar esses modelos, cara. Esses modelos milenares que se sustentaram no tempo. O Shiva, 7.000 anos atrás, é amado até hoje. Até hoje. O Krishna, 3.500 anos atrás, amado no planeta até hoje. O Buda,
2.500 anos atrás, amado até hoje. O Jesus, 2.000 anos atrás, amado até hoje. O caminho que essa gente nos mostrar é o mesmo. O nome budismo, as palavras não mudaram muita coisa da essência que essa gente nos ensinaram. Verdade. E ali, caro, é nessa fonte que nós temos que beber. Que afinal de contas todo mundo fala que somos seres sociais. E portanto vamos aprender dos melhores. Porque aprender do pior da espécie pior da humanidade, da pior espécie do planeta. Vamos aprender dos melhores. Sensacional. É isso, cara. Muito agradecido pelo convite uma vez mais. E agradeço aos participantes por participar. Realmente que te apoio nesse empreendimento. É um empreendimento raro nesse campo de podcast. Encontrar pessoas trazendo essa parte aplicada da espiritualidade. As pessoas acham que a espiritualidade acaba sendo uma bolha. Os materialistas atacam essa coisa por quê? Porque quando as pessoas acham que a espiritualidade que resolve dentro tudo, de um templo, né? aí esquece o mundo, os caras falam, não é assim. É o seu Se dia no a dia. mercado não tem produto, como que vai resolver a sua oração, vai trazer comida na minha casa? Ou esse cara louco do hospital vai dizer assim, realmente faz, eles vivem milagres. Mas, cara, você não faz milagre por um país inteiro ter arroz e feijão em casa. Tem que resolver as questões econômicas, as questões educacionais, as sociais, políticas. Essas questões... Acessibilidade do básico. Isso, nada melhor que o espiritualista se envolver nisso. Nunca mais podemos continuar naquela visão que as pessoas boas não se envolvem com política. Exatamente. Quem diz isso? Os caras que são mais políticos do mundo, que não querem os outros participar efetivamente na causa pública. A causa pública, que é o Estado, é de todos. Não é de um pequeno eleito. Então, esse empreendimento que você iniciou, me alegro de estar aqui. Eu fiquei feliz que você convidou um comandante falando da geopolítica aqui, porque no Brasil o povo tem que entender a geopolítica, porque o povo acha que o Brasil é uma ilha que não tem nada a ver com o que acontece na Rússia, na Ucrânia, em tal lugares. Sim. O Brasil é um pedaço pequeno do planeta Terra. Aí aqui fica brigando esquerda e direita, como se fosse a política mundial inteira esquerda e direita. Sim. A política mundial não é baseada só nisso. E as necessidades do Brasil não são da esquerda nem direita. Você tem uma população enorme, população indígena, que são literalmente excluídos do processo econômico civilizatório desse país. Isso tem que ser olhado. Sim. Você tem 51% da população negra nesse país. O Condênia negra, que também não tem muita participação. Não tem representatividade como deveria ter. Aí você tem um monte de pequenos brancos também miseráveis. Tem. Então, é uma situação hoje que precisa um outro olhar. Estamos todos no mesmo barco. Todo mundo no mesmo barco. Esse olhar de polarizar direita e esquerda simplesmente ofusca os problemas reais. E, portanto, a solução que é necessitada, são as soluções que são necessitadas para resolver essa questão. Então, é muito bom ter um podcast que discute essa questão. É sair dessa bolha que está, por muito tempo, tampando os olhos do abrir os horizontes, né, Monge? Tem que abrir os horizontes. Tem que ver as possibilidades. É por isso que falamos, vamos contemplar o oceano. É com a criança olhando o céu e dizer, que tal fazemos um passeio lá? Caro irmão, muito agradecido. Muito obrigado. Muita luz e grato pelo convite. Eu que sou muito grato por esse momento aqui. Agradecer a todo mundo que esteve com a gente aqui no Expanda Podcast. Na próxima sexta estaremos de volta. Para vocês que estão assistindo gravado aí depois, em algum momento, deixa o seu like, o seu comentário aí. E, poxa, agradecer mais uma vez aí ao Monge por estar presente aqui comigo. Sou grato por esse momento. Igualmente, querida. A gratitude é compartilhada. Gratidão. Obrigado, gente. Até a próxima. Semana que vem estamos aí mais uma vez. Valeu, Gustavão. Tamo juntasso. E até a próxima. Venceremos.